vida de vitória. Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é seu irmão em Cristo, pastor Valdecir de Paula, e nós estamos numa série sobre os nomes compostos de Deus, meditando sim nas Escrituras Sagradas, extraindo algumas lições de alguns textos bíblicos, aonde o nome de Deus é apresentado de maneira composta. Vamos falar hoje sobre o nome Jeová Jiré. Para tanto, eu quero usar dois textos sagrados, Gênesis capítulo 22 e o versículo 14 e Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Inicialmente, vamos ver Gênesis 22, 14, que diz assim: E pôs Abraão o nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Bom, falar sobre o nome Jeová Jiré é muito interessante. Por quê? Bom, o nome Jeová, nós já observamos, aprendemos que é o nome eu sou, ou seja, o nome que supera todo e qualquer outro nome no Antigo Testamento. É o nome Jeová. Este nome que indica a ação, porque o verbo ser é descrito neste nome, indicando que o nosso Deus é um Deus ativo, que está presente em todo e qualquer tempo para estar trabalhando e se relacionando a favor e com o seu povo. Quando nós pensamos no termo Jiré, a palavra Jiré significa provisão, ou seja, ajuda, socorro. Também nos indica previsão, porque quando você lê Mateus 6 e o versículo 8, você percebe que Jesus Cristo diz que o nosso Pai sabe de tudo o que nós precisamos, até mesmo antes de nós lhe pedirmos qualquer coisa que seja. Então, pensar em Jeová Jiré é você pensar e observar que o texto está nos revelando que o nosso Deus é um Deus que está disposto a nos ajudar, especialmente quando nós precisamos. Por isso que Hebreus 4,16, a Bíblia diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para sermos socorridos e ajudados, ou sermos ajudados em tempo oportuno. E eu quero dizer para você que é chegado o tempo oportuno de Deus te socorrer e de Deus te ajudar. Deus proverá ao seu favor o que você precisa, o que você necessita. Bom, pensando nas nossas vidas, a maioria de nós esboça a vida em torno de realizações. Eu percebo que existem algumas divisões principais na nossa vida em que nós fazemos algumas metas para alcançarmos algumas realizações. Por exemplo, poderia dizer assim que nós almejamos, desejamos e temos por uma necessidade de alcançarmos um curso, uma conclusão do mesmo e assim chegarmos numa formatura. Isto é uma realização, e quando a gente consegue, quando a gente usufrui desta realização, a gente se alegra, a gente tem um diploma, a gente coloca o mesmo numa parede e a gente faz festa dependendo das condições financeiras. Uma outra realização também que faz parte da nossa vida é a realização do casamento. Depois do casamento, a realização de poder ter filhos,
O primeiro filho, então, é muito esperado, com muita ansiedade a gente, né, fica aguardando a chegada do primeiro filho. E também temos por uma realização quando nós, depois de anos de trabalho, de labuta, a gente conseguir a aposentadoria, uma outra realização, né? E com a reforma da Previdência agora aqui no Brasil, ela vai prolongar um pouquinho mais, mas quando se alcança, oh, que realização! Principalmente se ela for uma aposentadoria, né? Bem abastada, oh, que maravilha! Pena que isso não é a realidade de todos nós, os brasileiros. Mas enfim, nós desejamos nos sentir realizados. Pensando em Gênesis 22, eu percebo que, por outro lado, a vida de Abraão, a vida dele é esboçada em torno de alguns testes que surgiram na sua trajetória de vida. Primeiro teste em Gênesis 12, ele teve que sair da casa de seu pai, do meio da sua família. Segundo teste, Gênesis 13 e também o capítulo 14, ele teve que se separar do seu sobrinho Ló. Terceiro teste, poderia agrupar os capítulos 15 a 21, onde ele foi testado a confiar em Deus para a chegada do filho da promessa. E aqui em Gênesis 22 nós temos o teste final, quando ele pega o filho da promessa e está usufruindo de tanta alegria, de tanto contentamento pela fidelidade de Deus, que cumpriu uma promessa que humanamente, né, seria impossível pela questão física do próprio Abraão, da própria Sara, mas Deus, que é fiel nas suas promessas, o fez usufruir. Mas de repente, né, Deus pede para ele que estivesse sacrificando o seu filho. E olha que interessante, Gênesis 22, perceba que eu vou ler aqui na versão da Revista e Atualizada, 22:1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Eu gostaria de destacar esta expressão, pôs Deus Abraão à prova. Veja que antes dele ver a grande provisão de Deus, ele teve que se submeter a uma provação. Há uma versão, a Revista e Corrigida, por exemplo, diz que tentou Deus Abraão. Eu gostaria que você entendesse que no texto original não está correta a expressão tentou Deus Abraão, porque na realidade Deus ele não tenta. A palavra no original é teste, testou Deus Abraão, porque Deus a ninguém tenta. Tiago vai dizer isso no capítulo 1, versículos 13 a 15, que Deus ninguém tenta, ou seja, o que Deus faz é testar, a fim de nos aperfeiçoar, a fim de nos fortalecer, a fim de nos preparar para recebermos aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. E o que eu acho interessante é que Abraão viveu um milagre de Deus porque se disponibilizou, trabalhou para que a provisão de Deus viesse a acontecer. Você vai ver que Abraão rachou lenha, você vai ver que Abraão, ele também esteve na dependência de Deus, ele não duvidou, não questionou, ele subiu o monte, olhou o lugar de longe e disse: vou caminhar. Ele resolve manifestar sua intimidade com Deus, deixa os moços no pé do monte e sobe somente com Isaque, que seria sacrificado. E veja que ele tem tanta convicção de Deus que há uma palavra profética na boca de Abraão. Gênesis 22 e o versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro. Quem sabe é disso que você está precisando.
Quem sabe você está se disponibilizando, você está trabalhando, e se não está, é importante dizer, se coloque à disposição, trabalhe para que a provisão de Deus chegue na sua vida, esteja na dependência de Deus, busque intimidade com o Senhor, e aí você vai ter uma palavra profética de Deus na sua boca, e se você obedecer às ordens de Deus, creia, você vai poder dizer como Paulo disse em Filipenses 4,19, e eu quero usar este texto para partir para a conclusão desta reflexão e profetizar sobre a sua vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas, ou cada uma das tuas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele é rico em graça, Deus é rico em sabedoria, Deus é rico em conhecimento, Deus, Ele tem as possibilidades totais para estar te suprindo, para estar cuidando de você. E olha só, não vai depender da economia do Brasil, porque Ele prometeu cuidar de você. Hebreus 13:5, é Ele quem disse, eu não te deixarei e não te desampararei. Ele vai cuidar de você e não vai depender da tua fidelidade, porque mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Eu vou dizer para você, não é pela lei do nosso merecimento, porque nós não merecemos nada. Tudo é pela graça e segundo a graça de Deus. Então, permita-me profetizar sobre a sua vida, que vai se cumprir ao teu favor, Efésios 1:3. Você vai ser abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 3:20. Deus é poderoso. Poderoso para quê? Para fazer o quê? Tudo. Fazer muito, fazer mais, fazer abundantemente e fazer além do que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Creia. Romanos 8:32, a Bíblia diz que Deus, através de Cristo Jesus, nos dará com Ele todas as coisas. 2 Coríntios 1:20, a Bíblia diz que em todas quantas as promessas de Deus, tem nelas o sim de Deus e por elas o amém, por nosso intermédio. Deixa eu ajudar você a entender um pouquinho melhor. Ei, Deus vai te suprir, não é só nas necessidades econômicas, físicas e emocionais. Acima de tudo, Deus vai te suprir no âmbito espiritual. Porque este texto de Gênesis 22, ele é um texto que reflete, que simboliza, que ilustra a morte e a ressurreição de Cristo lá no Calvário. Isso é muito interessante. Por isso, eu quero que você entenda, Deus, Ele é o provedor da nossa salvação. Por isso, João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, através de Cristo, Ele tem provido para nós a libertação do pecado. Por isso, Romanos 8:2, a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, eu quero que você entenda que Ele perdoa os nossos pecados, nos abençoa com a salvação, Ele cura as nossas doenças e enfermidades, porque Isaías 53, versos 4 e 5 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Enfim, eu posso afirmar para você, Ele vai suprir
todas as tuas necessidades. Ore comigo, crendo na provisão de Deus. Assim como Jesus, ele alcançou a vida de milhares de pessoas e continua alcançando, ele vai alcançar você para a glória de Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio oferecer um sacrifício no meu lugar, para que eu pudesse alcançar e viver hoje a bênção da provisão de Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui nesta terra, provou que é o supridor de todas as nossas necessidades, estando numa festa de casamento, transformando água em vinho. Mostrou também que é o supridor de todas as nossas necessidades, quando multiplicou pão e peixes para alimentar uma grande multidão. Mostrou também que veio para suprir todas as nossas necessidades, quando curou muitas pessoas, milhares de pessoas enfermas, libertou centenas de pessoas endemoniadas e perturbadas, e trouxe, Senhor, libertação a muitos que estavam cativos na escravidão do pecado e do diabo. E eu creio que o mesmo Senhor está agora agindo, provendo recursos, trazendo luz, solução, socorro, salvação, milagres para a glória de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta vida que ora comigo a bênção da provisão do Senhor Jesus em todos os sentidos, em todas as áreas, para a glória de Deus. Assim, nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração e compartilhe esta mensagem, porque Deus proverá tudo o que você precisa. Deus te abençoe. O Deus que você serve, ele é o Deus que cuidou do povo de Israel durante todo o percurso de peregrinação no deserto. E olha que lindo, foram inúmeros livramentos de Deus a favor do seu povo. A Bíblia vai dizer que até mesmo as roupas, os calçados do povo de Deus no deserto não se gastaram. Sabe por quê? O provedor estava lá, Jeová Jiré. Você vai perceber que este povo, na sua maioria, nem sequer se adoeceram. Por causa do quê? Da provisão da saúde de Deus a favor do seu povo. Esse povo recebia alimento, maná, codornizes. Esse povo viu o cuidado contínuo e permanente de Deus, até mesmo quando eles estavam com sede. Jeová mandava água sair da rocha, quando não fazia água amarga se transformar em águas doces. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Deus te abençoe. De vitória.